ao Linha de Frente porque o governo fechou um acordo com o Ministério da Defesa para cortar gastos na previdência dos militares. O acordo prevê, inclusive, aumentar a idade mínima de 50 para 55 anos para a reserva remunerada. Outra mudança proposta também é acabar com o direito à pensão para familiares de militares expulsos. Além disso, uma vez já também concedida a pensão para beneficiários da primeira ordem, né, como cônjuge, filhos. Não será mais permitido também para os beneficiários da segunda e terceira ordens, como pais e irmãos. Então, um momento também, antes de toda essa questão política, né, nós vivemos aí um momento de uma cobrança muito forte do mercado financeiro, do setor produtivo, de um ajuste das contas públicas, né? O governo vem reunião após reunião, tem G20 no meio e fica essa cobrança do pacote de gastos e também desse endividamento que no final das contas pode gerar de fato aí uma situação de descontrole. E é um momento também político importante, porque o governo tem 2 anos pela frente na tentativa da sua reeleição. E como é que vocês avaliam toda essa mudança, que também sempre é algo muito delicado, cortar na própria carne? Todos prometem, mas na hora do vamos ver, todo mundo faz aquele jogo para não ser colocado. E agora, coincidência ou não, envolvendo os militares, nós temos agora essa questão que envolve a participação também dos militares, das Forças Armadas, nesse ajuste. Começo então com a Maria. Bom, eu acho que é bastante polêmico esse tipo de corte, né? No momento que a gente tem, como eu falei no início da minha fala, a questão da polarização, né? A gente sabe que é importante demais o apoio dos militares como categoria no jogo político do Brasil, e acho que é muito delicado esse tipo de corte que o presidente está propondo em fazer, uma tentativa de fato, né, desesperada para conseguir fechar aí o déficit zero, que a gente sabe que o ministro Haddad tem tentado de todas as maneiras conseguir atingir essa meta para conseguir, de fato, a confiança do mercado financeiro, conseguir fazer com que a nossa moeda fique mais forte diante do dólar, entre outras coisas, né? O país, a gente sabe, está estável economicamente falando, não está nem muito bom, nem muito ruim, mas tem toda essa questão do déficit do nosso governo, né, a questão dos gastos, a questão da responsabilidade fiscal, que é de fato o calcanhar de Aquiles do governo Lula. Acho prudente alguns dos cortes, né, dessa revisão que está sendo proposta. Está valendo até, né, também tem a questão da morte fictícia, que tem a ver com quadros militares que são expulsos das forças porque são indisciplinados. Acho isso prudente, de acordo, né, com do que é esperado dos militares, porém é preciso ver quais são os custos políticos para uma decisão como essa e se de fato é por aí que deve ser feito a medida correta para se conseguir atingir o objetivo do déficit zero tão almejado aí pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Zagarino, o Haddad já disse o seguinte, que está pronto, só está esperando aí o aval do presidente Lula, também teve esse aval então para avançar nas Forças Armadas também, né? Essa é a expectativa do mercado. Essa sequência de adiamentos também agora obriga você a trazer algo plausível e também algo grande, né? Porque senão adiou e oferece um traque lá, claro que não vai ser bem-vindo. Mas de qualquer forma, a gente percebe que o Haddad recebe até a reprovação do PT, do seu partido, né? Gleisi Hoffmann não cansa dessa política, fazer críticas, amplifica, chama lives para falar mal do Haddad. Como é que você avalia essa situação também, muito delicada para o governo, e o mercado só está esperando? A gente sabe que o dólar perto de 6, e se a coisa não andar, chega a 7, todo mundo, sobra para todo mundo. E mais de uma vez aqui nessa bancada, eu insisto que Fernando Haddad não tem condições alguma de permanecer como ministro da Fazenda. Eles estão agora fazendo de tudo para tentar apresentar um corte de gastos de onde não tem. Não tem, gente. A verdade é essa. O Brasil, hoje, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Então, a gente tem que reduzir gastos? Tem. Mas a gente tem que reduzir gastos de coisas que são supérfluas. Digo isso porque nós enviamos 60 bilhões de reais para uso exclusivo destinado às emendas parlamentares. Nós temos no Brasil, só de lei Rouanet, 18 bilhões de reais que são destinados, muitas vezes, para artistas famosos, como Cláudia Raia. Nós temos no Brasil 6 bilhões de reais sendo gastos com fundo eleitoral para financiar eleições e fundo partidário, que é pior, que é para financiar os caciques partidários. Vejam, estou falando aqui em cifras bilionárias.
Onde o Haddad vai conseguir apresentar esses cortes de despesas, se não, se fosse nos custos ali administrativos, do alto custo do Poder Executivo, do alto custo do Poder Judiciário, do alto custo do Poder Legislativo, que tem super salários, que tem inúmeros privilégios. Isso ninguém discute. Não se discute no governo executivo, no Poder Executivo, não se discute no Poder Legislativo, não se discute em lugar nenhum. Ninguém quer cortar na pele. E aí vai cortar de onde? A solução foi encontrar recurso, ou melhor, prejudicar alguém. Na quinta maior pasta do governo. O Ministério da Defesa tem o quinto maior orçamento. E eu estava puxando aqui os dados do orçamento de 2024 de 128 bilhões, o que corresponde a 2% do orçamento da nossa República. 78% desses 128 bilhões, eles são gastos ali com o pessoal que está na ativa, com pensão. Então, sobraram 22% para eles tentarem entender de onde eles vão tirar. Só que 20% de 100 bilhões vai dar na casa dos 20 bilhões. Tudo inferior aos gastos que eu já disse aqui. Vejam, se o Haddad apresentar um corte de gastos de 25 bilhões, ainda assim nós estamos muito, mas muito longe de reduzir o déficit fiscal, muito longe de trabalhar no sentido de reduzir a nossa dívida pública, que já passou a casa do trilhão. Pergunto a você, como sustentar, como ministro da Fazenda, uma pessoa que já disse inúmeras vezes que não entende de economia e que demonstra isso publicamente? Pior, ele ainda desdenha do mercado. Quando ele, várias vezes, diz que o mercado reclama, mas reclama também. Deixa pra lá. Não pode. O que a gente não pode deixar pra lá é a economia do país. Só que, em contrapartida, vejam, o que sempre dita a regra nas eleições? É a economia de um país. Estados Unidos, Trump foi eleito porque a economia estava mal. Se o Brasil continuar nesse sentido, pode ter certeza, Marcelo, o PT está brigando porque sabe que se a economia não estiver caminhando bem nas pernas em 2026, o PT vai dar adeus ao governo federal. Sem dúvida, e nesse momento, né, o governo faz suas contas, 2 anos para a eleição, se faz um corte, um arroxo fiscal, o que isso vai significar? Pode mexer, inclusive, em benefícios sociais e haveria uma repercussão financeira, mas política ruim. Então, a ciência política e a ciência econômica não vão se bater aí justamente a partir de agora, e é uma situação bastante delicada. Eu acompanhei nesta semana, aqui segunda-feira no INSPER, Roberto Campos Neto, numa palestra, ontem na Associação Comercial de São Paulo também, e em ambos os casos ele garantiu o seguinte: o governo vai ter que fazer isso justamente nas despesas e não na receita, porque de fato o governo vem arrecadando bastante, tudo subiu de preço, a gente sabe disso, pós-pandemia então nem se fala, mas tem que fazer o corte lá mais difícil, né, Maris? Exatamente, foi cirúrgico ao falar daqui, exatamente onde a gente tem que olhar para a economia. E olha só, se tratando desse assunto da Previdência dos Militares, tem um registro aqui que vale a pena a gente pensar, tá? A proposta não é de todo mal. Olha só onde vocês me crucificarem o que eu quero dizer. Um levantamento do Jornal do Estado de São Paulo mostrou que a Marinha e a Aeronáutica pagavam pensões a 493 famílias de militares considerados mortos fictícios, tá? Mortos ficticiamente. Algumas dessas famílias, desses militares, são condenados por crimes graves como homicídio e abuso sexual. Ou seja, existe uma prerrogativa dentro disso tudo que está sendo discutido que vale a pena, sim, a gente observar. Nós não estamos falando de uma pessoa que serviu durante 35 anos e tem o seu direito restringido, tem o seu direito sendo tirado ao esmo de qualquer forma. Não, existe aqui um raciocínio que a gente tem que fazer de verdade, tá? A proposta em si é uma proposta que talvez ela não vá para frente, talvez ela não ganhe força. Sim, porque economicamente a gente está vendo que o Haddad nunca foi a pessoa que nós gostaríamos que ele fosse na economia. Esperamos 2 anos para ver esse tipo de resultado. Já mexeu na enfermagem, já mexeu com os médicos, já mexeu na educação e agora está mexendo com os militares. A pergunta é, quem será a próxima vítima? Milagre, vamos fechar esse tema. Agora, muito se fala, né, do Haddad, mas quando houve toda essa crítica a ele, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, fez questão de ter uma reunião aqui na Paulista, na sede do Banco Central e também da Fazenda que nós temos aqui na Avenida Paulista, para dar apoio ao Haddad, ou seja, o medo deles, sai o Haddad e entra quem, né? Então, também tem foi uma demonstração do sistema financeiro ao Fernando Haddad, justamente temendo quem poderia ser. Nós lembramos que na transição quiseram trazer o Guido Mantega de volta, e aí houve toda a repulsa e ele foi colocado de lado, então é uma grande preocupação também. Agora, milagre não tem jeito, né? Não tem milagre, perdão, não existe milagre, quer dizer, nós vamos ter que fazer esse corte aí e, é claro, o mercado está aguardando.
Exatamente, Marcelo. Milagre só no nome, né? E olhe lá, olha só, pessoal, é importante a gente fazer aqui uma distinção em relação ao que o Marcelo falou. Hoje a gente está falando da revisão dos militares. Eu vou entrar um pouquinho na seara da Maria aqui, queria até que depois que ela comentasse sobre isso, por que os militares foram os primeiros, né? Até concordo com o que o Maris colocou, né? Com o que o Rodolfo colocou muito bem, existem sim alguns cortes que estão planejados, um deles é a morte ficta realmente, são pessoas que, entre aspas, né, estão recebendo, a idade mínima remunerada vai passar de 50 para 55 anos, nós vamos ter agora a pensão só para os parentes de primeira ordem, não de segunda ou terceira ordem, o fundo de saúde reduzindo, ok, é importante estancar gastos. Agora, por que militares, né? Lembre-se dos projetos, das propostas de campanha. Eu não posso mexer em bolsa, eu não posso mexer em bolsa que está sendo usada para jogar jogo do tigrinho, para estar jogando jogo de apostas. Eu não posso mexer em previdência, logicamente, não vou mexer nos programas sociais. Eu não posso mexer no Janja Palusa, que, aliás, está sendo investigado agora pelo TCU. O TCU quer saber dos gastos do Janja Palusa. Eu não posso, por exemplo, reduzir gastos com despesas de um avião de 1,5 bilhões que vai ser adquirido agora, mas eu vou cortar da onde? Dos militares. Isso está alinhado com a pauta, com a proposta de campanha. Não precisa ser especialista em ciência política para entender que ele não pode fazer uma contradição com o que ele prometeu. Em contrapartida, o que nós temos aqui? Lei Rouanet. Esse mesmo governo que tira dos militares aprovou 16 bi para a Lei Rouanet. Para toda a audiência que já sabe, esse é um projeto em que os projetos culturais captam empresários e eles têm redução de imposto de renda, um projeto que não é auditado. Nós tivemos um número recorde de aumento de projetos, são 19,1 milhões aí de propostas, cresceu 40% as propostas nesse governo, segundo o Ministério da Cultura, e isso mostra muitos projetos imprestáveis. O objetivo é devolver dinheiro para esse empresário. E isso não se vê uma atuação em relação a esses cortes de gastos como nós temos. Então, eu acredito que cortar gasto é importante. Banco Central prevendo a projeção dos juros aí a 4,40%, a inflação a 4,40%, os juros a 11,75%, e isso é sim, concordo com o Zagarino, um desmando de um Ministério da Economia que toca bandolim, ao invés de tratar das informações, ao invés de ser técnico, ao invés de cortar gastos, ao invés de pressionar para uma reforma fiscal e tributária, e vai atingir, logicamente, aqueles que eles não gostam. Os primeiros a serem cortados são aqueles que cooperaram com a segurança pública desse país. Você me permite só claro. mencionar aqui? Eu acho muito interessante o que o Milagre colocou. De fato, é muito infeliz essa decisão dessa questão de revisão das pensões dos militares num momento muito crítico no Brasil, onde a segurança é a pauta da vez. É a segunda maior preocupação do cidadão brasileiro, segurança, né, superando aí outras pautas de tamanha importância, como corrupção, por exemplo, que foi a grande pauta de 2018. Então, isso de fato é infeliz, estrategicamente falando, discutindo agora também no cenário de discussão da PEC da segurança. De fato, os militares são uma categoria importante e fazer esse tipo de movimento em momento tão delicado vai trazer a insatisfação da categoria, sim. É uma decisão política que vai ter custos e consequências. Então, acho que o presidente foi muito infeliz nessa decisão. De fato, tem alguns pontos, como mencionamos aqui, eu mencionei a questão da morte fictícia, mas 2 pesos e 2 medidas aí com essa decisão a se refletir. E tem mais um ponto, Maria. A gente está falando aqui do Ministério da Defesa, que é uma pasta extremamente importante, principalmente no que tange ali as nossas fronteiras. Exato. Lembrando, hoje o Brasil está sendo sequestrado pela máfia, pelo crime organizado, e as nossas fronteiras são a principal porta de entrada para o nosso território, porque vem a droga, que depois ainda vai para os nossos portos para ir mandar ela para a Europa. Então, vejam, tem que ser muito bem analisado e entender como que vai cortar de um ministério que já nem tem de onde tirar dinheiro para investir na infraestrutura necessária que a gente precisa. Num momento delicado. Exatamente. Sucateados, essa é a palavra que eu gostaria de colocar aqui. Sucateados. Em 2018, a força militar, essa pauta militar ganhou muita força, porque nós tínhamos um presidente, né, eleito ali, Jair Messias Bolsonaro, que deu força por ser um militar. E agora, 2022, essa pauta vem perdendo força. E cada vez mais a gente está vendo um executivo, um poder executivo, tentando tirar as pequenas forças ainda que as Forças Armadas têm. Entre elas, o salário, entre elas, a previdência, que é digna para quem trabalha 35 anos. É um ponto aqui que nós temos que refletir também.